Olá, seja bem-vindo ao programa Vencedores. Hoje estamos em Estremoz, um daqueles recantos alentejanos que dá vontade de visitar. Estremoz é uma cidade portuguesa localizada no distrito de Évora. A esta terra foi concedida a distinção de notável vila, atribuída pelos reis de Portugal a muitas das suas vilas, tendo sido posteriormente elevada à categoria de cidade em 1926. Estremoz possui um clima com uma influência marcadamente mediterrânica, caracterizado por uma estação seca bem acentuada no verão. No concelho predominam as atividades ligadas ao setor terciário, seguidas pelas do secundário, com as indústrias alimentar e extrativa de mármore e depois pelas do primário, setor que mantém também um significado relevante. No que se refere à agricultura, destacam-se os cultivos de cereais para grão, prados temporários e culturas forrageiras, vinha, pousio, olival, prados e pastagens permanentes. É nesta terra rica e ainda tão pura que encontramos Luís Mira e um projeto vencedor, a Herdade das Servas. Esta herdade é o berço de vinhos que refletem a história de uma zona de origem demarcada. O segredo será talvez, como em tantos casos, ser obra de várias gerações de uma mesma família que se dedicou de corpo e alma ao vinho. O projeto foi iniciado por mim e pelo meu irmão. Qualquer das formas, as nossas vivências, portanto, desde pequenino, nos levam a tudo o que é cheiros da adega, a tudo o que é vivências dentro de uma adega, portanto, claramente que é um negócio que nós gostaremos e penso que procuramos transmitir aos nossos filhos o gosto por este setor, que é um setor de alguma forma sui generis, porque é muito pessoal. A Herdade das Servas distingue-se essencialmente por assentar a sua produção em vinhas próprias, portanto temos 220 hectares de vinha própria e isso faz com que talvez tenhamos algumas particularidades e essencialmente temos vinhas já com perto de 70 anos e isso ajuda a ter se calhar um cunho muito particular à Herdade das Servas. Portanto, acho que esse será a nossa grande diferença e, como disse há pouco, também a própria vivência que nós temos dos vinhos e a nossa interpretação de um setor, que é um setor não é fácil, de grande concentração, existe, de grande diversidade de produtores, portanto existe muitos produtores pelo país fora, mas cada um terá a sua particularidade, a sua forma de ver o negócio e essa claramente, se calhar é fruto da nossa vivência. A Herdade das Servas reflete essencialmente isso. A família Serrano Mira está ligada à criação de vinhos de qualidade há inúmeras gerações. Nas suas propriedades foram conservadas talhas de barro, datadas de 1667, que serviam de recipientes para a produção de vinho. Hoje, o futuro destas vinhas vive-se no presente e a internacionalização é já uma realidade. Os vinhos, esses destacam-se pelos mais variados fatores. A internalização é digamos, um pouco aquilo que todos nós procuramos. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de persistência e consistência, porque aquilo que nós temos maior resistência não é propriamente por parte dos importadores de vinho, mas sim pelo consumidor que não conhece o país. E ao não conhecer o país, tem sempre alguma dificuldade de nos pedir. Portanto, esse é um trabalho que é uma tarefa árdua. Mas como será que começou este negócio? Como em tantos casos, este é mais um daqueles negócios de família bem-sucedidos. Em termos do contexto socioeconómico do local, claro que é importante que o tecido empresarial, seja ele uma adega, seja ele uma exploração de mármores, possa ter vitalidade, porque isso faz com que a economia tenha capacidade também para ir consumindo. Isso é fundamental para qualquer região, não é só para esta, é para todas. A dedicação com que são produzidos há várias gerações confere-lhes um corpo e uma alma ímpares e inconfundíveis. A adega da Herdade das Servas está preparada para vinificar pequenos lotes em separado. Assim, as cubas ou lagares de vinificação não ultrapassam os 14.000 quilos, com sistemas de temperatura controlada e em aço inoxidável. Sem dúvida, aquilo que o vinho tem é um setor muito tradicional. Qualquer das formas, tem alguma atualização de processos. Portanto,
o processo ao longo dos anos foi-se atualizando, melhorando a alguns pontos, e isso é fundamental que haja essa adequação aos tempos que vivemos. Portanto, claramente que em termos de setor é preciso ir adequando a tecnologia face ao momento que vivemos. Essencialmente, onde melhoramos em tudo, em máquinas e em tudo, foi no processo de higienização, que é fundamental, e portanto claramente que isso foi crescendo e é uma preocupação constante, e essa preocupação reflete-se depois no próprio investimento que tem que ser feito por trás de um projeto de uma adega, não é? O país é um país muito pequeno, as regiões acabam por revestir-se em Portugal dessa importância, tem alguma importância essa regionalidade, mas no estrangeiro isso não acontece. Portanto, no mercado internacional, claramente que a regionalidade em si não está posta lá. No estágio dos vinhos, é utilizada madeira de carvalho francês e americano das melhores tanuarias mundiais. Todos os vinhos, depois de engarrafados, permanecem na cave no mínimo 6 meses. Para além disso, neste espaço o enoturismo é uma realidade e a Herdade abre as suas portas para lhe dar a conhecer os segredos de uma das mais antigas famílias produtoras de vinho do Alentejo, que soube alcançar o sucesso graças ao esforço do seu trabalho. Só que suor, sangue e lágrimas, quer dizer, porque é um setor de muita dedicação. E essa dedicação acaba por vir nos mais variados sentidos. Portanto, muitas das vezes quem fica um bocadinho mal é a nossa família, porque esse empenho vamos roubar tempo à família, mas é um setor que não olha se o produtor não tem o envolvimento que as pessoas esperam dele, se calhar tem mais dificuldade em colocar os produtos, em personalizá-los, e isso é fundamental. As vinhas são seguidas por uma equipa de viticultura, liderada por Carlos Mira e assessorado pelo professor Yvon Bougarret, especialista em doenças na vinha e professor na Universidade de Bordeus, que faz um acompanhamento permanente através da estação meteorológica. Quando nós conseguirmos, de alguma forma, poder, enquanto país, sermos mais conhecidos, isso vai ajudar essencialmente os vinhos e outros setores agroalimentares, porque é muito o país que está em causa, é aquilo que falta, se calhar, nós conhecermos. Mas quer saber qual o segredo do sucesso desta empresa? Ora, ouça. Assim, de repente, existem várias vitórias, portanto, as vitórias eu não vejo como uma grande vitória. Eu acho que termos conseguido implantar a Herdade das Chevas no mercado numa altura em que não é fácil, em si é uma grande vitória. Isso reflete-se e será fruto de todos os colaboradores da Herdade das Chevas e não só de mim próprio. Portanto, claramente que isso reflete essencialmente as pessoas que compõem esta empresa, e todos, sem exceção, contribuíram para esse facto. São pequenas vitórias que se vão conseguindo. Eu não vou salientar uma grande. A grande que poderei dizer é a implantação da marca, e felizmente penso que o consumidor hoje reconhece a Herdade das Chevas, e isso é um ponto, será uma vitória, mas houve várias vitórias ao longo deste trajeto, e muitas delas até bem pequenas e simples, mas que são essas pequenas vitórias que depois podem ou não fazer a diferença naquilo que será ou não a visibilidade do projeto, porque se ele não tiver visibilidade junto do consumidor, o consumidor nunca o pedirá, nunca consumirá a Herdade das Chevas, e é isso basicamente aquilo que nós fazemos todos os dias. São estas histórias inspiradoras que queremos que guarde na memória. Com trabalho e esforço, não existem impossíveis. E a Herdade das Chevas é a prova disso mesmo. São necessários 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Warren Buffett é o vencedor internacional que destacamos hoje. Este homem é um investidor industrialista e filantropo americano. Ele é o mais bem-sucedido investidor no mundo, conhecido como o lendário investidor Warren Buffett, e sendo constantemente citado na lista das pessoas mais ricas do mundo. Buffett também é um notável filantropo, tendo deixado no seu testamento 85% da sua fortuna para a Fundação Bill e Melinda Gates.
Desde criança, Warren demonstrou interesse por fazer e guardar dinheiro. Ele andava de porta em porta a vender Coca-Cola ou revistas semanais. Também trabalhou na loja de doces do seu avô paterno. Ainda no ensino básico, ele era dono de várias ideias bem-sucedidas para ganhar dinheiro, tais como vender bolas de golfe remanufaturadas e customizar carros. A sua primeira declaração fiscal foi feita em 1944, alegando que a sua bicicleta e relógios eram essenciais no seu trabalho. Conseguiu ter uma dedução de $35. Em 1945, ele e um amigo da escola gastaram $25 para comprar uma máquina de pinball, colocando-a depois numa barbearia local. Após algum tempo, eles eram donos de dezenas de máquinas em diferentes lojas. Numa viagem a Nova Iorque aos 10 anos, fez questão de visitar vários pontos ligados à economia. Nesse mesmo período, comprou ações para si e para a sua irmã. Ainda na escola, já tinha acumulado uma considerável quantia de dinheiro, que estava guardada. Depois, investiu numa empresa do pai e comprou uma propriedade. Quando terminou a escola, Buffett já tinha mais de $90 mil. Buffett entrou na Escola de Negócios Columbia, após aprender com Benjamin Graham e David Dodd, dois conhecidos analistas económicos, autores dos livros Security Analysis e O Investidor Inteligente. Recebeu mesmo a graduação de mestre em Economia em 1951. Buffett é também graduado pelo Instituto de Finanças de Nova Iorque. Benjamin Graham, como diz Buffett, depois de seu pai, foi a pessoa que mais exerceu influência na sua vida. Isto porque a abordagem de investimentos usada por Buffett é baseada na de Graham. Buffett gostava de comprar ações de empresas que estavam a ser negociadas abaixo do seu valor, ou seja, do valor real de uma ação. Atualmente, o seu ordenado é de $100 mil, sendo um salário pequeno comparado aos ordenados de outros executivos. Vive na mesma casa desde 1958, que comprou por $31.500. Este é o seu único imóvel até hoje. Este investidor não usa telemóvel, não tem um computador na sua mesa e conduz o seu próprio automóvel. A 17 de abril de 2012, Buffett revelou que lhe foi diagnosticado um cancro da próstata, levando-o a tomar algumas decisões relativamente à sua fortuna. O desempenho dos seus negócios espelha o seu enorme talento para multiplicar dinheiro, mas o mais relevante é o facto de manter os pés na terra, não se deixou deslumbrar e, sobretudo, mantém em si a dose de humanidade que o leva a querer distribuir com os outros aquilo que alcançou por próprio mérito, tornando-se, por todos os motivos, um verdadeiro vencedor. Uma das alternativas de financiamento para projetos empreendedores é considerar a hipótese de abrir o capital a um sócio financeiro. Existem no mercado várias opções, várias soluções deste âmbito, designadamente operadores de capital de risco. Os operadores de capital de risco pretendem investir em projetos ou empresas que tenham potencial de crescimento e valorização futuros. Para além do capital de risco, temos os chamados Business Angels, que não são mais que investidores privados que desejam identificar projetos no mercado que tenham igualmente um potencial de valorização futura e para além do capital, aportam também o know-how, apoiando o promotor na estrutura e desenvolvimento de uma estratégia de desenvolvimento do projeto. Para além dos Business Angels e do capital de risco, que são mais de âmbito financeiro, temos também os grupos económicos, a que aconselhamos que seja também uma opção a considerar aos promotores dos projetos. Isto porque os grupos económicos estão normalmente abertos a analisar projetos ou ideias que possam também, de alguma forma, dinamizar os seus próprios negócios. Portanto, será seguramente uma hipótese a considerar. Por último, não gostaria de terminar sem referir o seguinte: existem hoje investidores privados meramente financeiros que anteriormente tinham como perfil o investimento em produtos financeiros, mas dada toda a volatilidade dos mercados financeiros, hoje estão apetentes a investir na economia real e, portanto, também em tomar posições em projetos com potencial de crescimento. Portanto, esta também será uma opção a recorrer.